Boa tarde a todas e todas, eu estou com o Gabriel. O Belmiro infelizmente não pôde vir porque nós estamos no local sagrado para o zoroastrismo, o Templo do Fogo. E vocês vão ver agora uma imagem muito sensacional, que é o fogo. Esse é um Templo do Fogo. No Templo do Fogo há um grupo de sacerdotes que tem como incumbência manter o fogo aceso. Então vocês vão ver um fogo que tem cerca de 1500 anos aceso ininterruptamente. Isso é muito legal, né? O fogo sempre fascinou a humanidade ao longo da história. O fogo salvava a humanidade de animais selvagens, permitiu o cozimento de alimentos e com isso a absorção muito maior de nutrientes do que o alimento comido cru. E por conta disso ele sempre teve um caráter sagrado. Desde que a humanidade primeiro começou a roubá-lo da natureza e depois passou a produzi-lo, né, por técnicas que todo escoteiro conhece. Tem um filme muito legal, inclusive, chamado A Guerra do Fogo, que marcou assim a minha adolescência. A Guerra چنان که در گفتار آسمانی نوید داده شده است در پرتو اندیشه موج براست علی کجا بودی نبودی علی؟ Tá muito ruim a iluminação. Para que eu meta a filmar. Şimdi ateşgahın içerisindeyiz. Hemen arkada gördüğünüz üzere Zerdüşt Peygamber'in bir stilo var. Burada ise İran'da bulunan en büyük Zerdüşt ateşini görüyorsunuz. Zerdüştler için Tanrı inancıyla ateş O zoroastrianismo, e eu já comentei sobre isso na Torre do Silêncio, o vídeo que está aí na timeline, é uma das religiões com características monoteístas mais antigas do mundo. Ele é fruto, claro, de um sincretismo que existiu na época, calcula-se que há cerca de entre 1000 e 1500 anos, e ele é baseado num livro chamado Avesta e nos ensinamentos de um profeta que viveu nessa época chamado de Zoroastro, ou Zaratustra. É uma religião muito interessante e curiosa porque ela antecipa algumas das características, e influenciou, claro, das três grandes religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, no zoroastrismo, pela primeira vez, aparecem características como um deus monoteísta. Por outro lado, um deus do mal, que disputa, né, que tenta atrapalhar a vida das pessoas, que seria o diabo no caso do cristianismo. No zoroastrianismo há anjos caídos,
Essa ideia de bem e mal, com a vitória do bem no final. A ideia de juízo final, né? Na verdade não de um juízo final, é de um julgamento pelo qual as pessoas passariam depois da morte. Então é uma religião muito interessante e que de certa forma influenciou demais, no caso dos brasileiros e brasileiras, as religiões cristãs que surgiram, né, a partir do período posterior a Cristo. Outras características que são semelhantes ao cristianismo é a crença no livre-arbítrio e a concepção do céu e inferno. Então é uma religião muito interessante. Curiosamente também, essa já foi a religião hegemônica no mundo em número de fiéis. Calcula-se que na época do auge do Império Persa, mais de 1/3 da humanidade era zoroastrista. Só que, com as invasões muçulmanas na região, essa região toda foi conquistada, o zoroastrismo tinha como centro geográfico as regiões aqui próximas ao Irã, o Planalto da Anatólia, regiões onde estão hoje Afeganistão, Turcomenistão, essa região aqui do Oriente Médio e da Ásia Central. Essa região foi conquistada pelos muçulmanos. E com a conquista muçulmana, no século VII, a religião começou a decair, muita pressão para a conversão do zoroastrismo para o islamismo, e a religião então decaiu rapidamente, e hoje a religião, que já foi hegemônica no mundo, tem pouco mais de 100 mil seguidores apenas. No Irã mesmo, o número é muito baixo. A maior parte dos seguidores está na Índia, depois Estados Unidos, depois Irã. Então foi uma religião assim muito interessante, curiosa, e que antecipou muitas das características que foram absorvidas. A gente chama de sincretismo, quando há uma mistura, né, que foram absorvidas na criação do judaísmo, depois do cristianismo, depois do islamismo. Mas é isso, de maneira bastante resumida, né? Quem quiser pode procurar mais depois na internet. Esse é um pouco sobre o zoroastrismo. Valeu, um abração para todos e todas, fiquem bem. Aquele símbolo que vocês verão, logo o Gabriel vai filmar ali em cima, atrás de mim, ele se chama Faravahar. Ele é um dos símbolos do zoroastrismo e do Irã. Ele é um símbolo muito popular aqui no Irã. No entanto, o Faravahar, ele faz parte também desse sincretismo, desses empréstimos. Ele foi criado, na verdade, na Mesopotâmia e em Ashur, e ele acabou depois sendo incorporado pelo zoroastrismo. Fotoğraf çekmek isteyenler, içeride ateşe bakmak isteyenler gibi. GoPro, pare de gravar. Isso, você e ele, uma foto pro GoPro, Instagram. pare de gravar. GoPro, para de gravar. GoPro, para de gravar. GoPro, para de gravar.